Opa galera, vocês pediram e ela está aqui. Princesinha Malvada, parte 9. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, o Níquel e o segundo príncipe se enfrentam. Bora pro vídeo. O capítulo começa com o moleque dando um tapa na cabeça da Leona e fala para ela responder quando alguém fala com ela. Ele se pergunta se foi essa pequena que salvou o Níquel com a magia de fogo. Como uma criança de 3 anos pode usar magia? E mais, ela invocou uma magia de bola de fogo, algo que ele não consegue usar. E fala que ele é o melhor mago de fogo do Império. Se a Leona consegue usar magia de fogo tão bem assim, então terá que eliminá-la e tomar o seu lugar. Ele pergunta por que ela não está respondendo. Será que está assustada? Ouviu dizer que a Leona consegue usar magia muito bem, mas, vendo ela assustada assim, parece que esses rumores eram falsos. A Leona olha para ele e usa a magia para empurrá-lo, e pergunta como ousa bater nela, e manda ele cair fora. O moleque fica irritado, e invoca a sua magia de fogo, e fala que irá queimá-la até virar cinzas. Ele se pergunta o que foi aquilo, mas não importa, irá eliminá-la agora. A Leona olha para ele de um jeito desconfiado e pergunta: é sério que você me ameaçou usando uma magia de faísca? A Leona atira uma lança de gelo, quebrando a magia dele. O moleque fica assustado. A Leona pergunta se ele sabe o que é um fogo de verdade. E se não sabe, então a Leona terá o prazer de mostrá-lo. E pensar que ele tentou confrontá-la usando um foguinho de vela. Mano, a Leona não invoca simplesmente um fogo. Ela invoca o próprio sol, um sol maluco. Enfim, o moleque fica horrorizado. Como ela pode usar uma magia desse calibre? A Leona percebe que o moleque se borrou nas calças e fica decepcionada. Irá apenas brincar com ele um pouco. De repente, ela sente uma presença forte. A Leona desativa a sua magia e bate no seu próprio rosto. O moleque fica confuso. Nesse momento, o imperador aparece. A Leona fala que o moleque bateu nela e pede para ele ajudá-la. O imperador não entende nada. A Leona mostra onde ele bateu. O imperador fala que a Leona tem muito poder, porque ela finge ser fraca. Um pouco mais cedo, o guarda pergunta se o imperador não vai ver a Leona e pergunta se ele não sabe o quanto a Leona sente falta do pai. No presente, o imperador acha que a Leona está fingindo ser fraca porque quer receber o afeto dele. Então, ele segura a Leona no colo e chama o moleque. Ele tenta se defender, mas o imperador fala que o moleque tentou enfrentar a Leona sem a sua espada. Isso é uma violação às regras. O moleque pede perdão. A Leona fala para o imperador puni-lo mais ainda. Se ele vai fazer isso, ele precisa ser mais rigoroso. O imperador abre um sorriso e fala para o moleque não sair do palácio por uma semana. O moleque tenta se explicar. O imperador pergunta se ele está recusando. O moleque responde que não e que irá obedecê-lo. A Leona está agradecida. O imperador pergunta por que ela salvou o Níquel. Em seus pensamentos, a Leona fala que essa família é somente matar um ao outro, sem redenção. Apesar do primeiro príncipe ter muito poder, ninguém irá ajudá-lo se ele cair. Por isso, a Leona responde que ela salvou o Níquel porque quer proteger o seu povo. Ela quer formar a sua própria força, e o Níquel é uma delas. Por isso, ela protegeu o Níquel. Então o imperador pergunta por que ela escondeu a sua magia quando ele estava se aproximando. A Leona pergunta se ele viu. Ele responde que sim, ele viu tudo. Pois é, Leona, parece que não tem escapatória. O imperador pergunta por que ela fez isso. A Leona responde que escondeu porque não é forte o suficiente. O imperador pergunta se ela sabe o que significa proteger. A Leona responde que seu povo não irá se machucar.
é isso que significa proteger. A Leona pergunta aonde estão indo. O imperador responde que estão indo para o Palácio Central, porque tem uma pessoa que ela precisa conhecer, apesar que ele não quer que os dois se conheçam. No Palácio Central, conhecemos um novo personagem. O guarda explica que esse cara é o mestre da Torre de Magia Ocidental. O seu nome é Zerros. Ele está preocupado, porque acha que a Leona vai se apaixonar por esse cara e pretende impedir que os dois se conheçam. Mas vai ser difícil achar outro mago que seja capaz de examinar a Leona, já que ele transcende o reino humano. O Zerro fala que o imperador está atrasado. O guarda concorda e pergunta se ele quer ir embora. O Zerro responde que está tudo bem. Nesse momento, o imperador e a Leona chegam. O Zerro se pergunta se essa pequena é a princesa Leona. Então se aproxima. O imperador pergunta o que ele está fazendo. O Zerro responde que vai examinar os poderes da Leona. Se a Leona tiver talento, ela será a discípula dele. A Leona fica surpresa e fala que nunca vai ser a discípula dele. O guarda está feliz. A Leona fala que ela não pode ser a discípula dele, senão ele vai descobrir sobre a identidade dela. O Zerros fala que nem examinou ela para ter certeza. A Leona fala que não precisa de nenhuma confirmação. O Zerros não se dá por vencido e ativa sua magia de vinculação do tempo, parando o tempo ao redor. A Leona pergunta por que ele fez isso. O Zerro responde que precisa fazer uma pergunta. Quem é ela? Ela responde que seu nome é Leona. O Zerros fala que ela está mentindo. A Leona responde que não faz ideia do que ele está falando. O Zerros ameaça, falando que vai contar ao imperador sobre algo que ele descobriu sobre ela. E fala para ela pensar com cuidado. Mesmo que o Zerros não faça nada, o imperador irá desativar a magia do tempo. Se isso acontecer, todas as conversas que eles estão tendo serão descobertos pelo imperador. Irritada, a Leona pergunta o quanto ele sabe. O Zerro responde que o Império de Races tomou os poderes da esquina para si próprio. Por isso, todos os membros da família imperial têm algo em comum. E o que seria isso? A cor dos espíritos deles são iguais, exceto o da Leona. Então ele pergunta quantos anos realmente a Leona tem. Ela responde que tem 3 anos. O Zerros fala que ela continua mentindo, mas não tem problemas, já que ele tem outros meios de descobrir. Apenas olhando para sua mão, ele descobre que a Leona tem 300 anos e que o espírito dela está confinado. A Leona fica espantada. Ele pergunta se deveria ajudá-la. Ele pode separar o espírito dela desse corpo e transplantá-la em um novo, se for compatível. Se ela não quiser, ele poderá ajudá-la a se tornar mais forte. Para isso, a Leona precisa assinar um contrato com ele. A Leona está encurralada. Ela não tem escolha. O Zerros está feliz. Mal ele sabe que é uma armadilha. Ele foi pego de surpresa. De repente, ele percebe que a Leona está quebrando a sua magia do tempo. A Leona fala que não precisa da ajuda dele e que não fale com ela de um jeito descuidado. Como um pirralho como ele ousa desafiá-la. O tempo volta ao normal. O guarda pergunta se a Leona está bem. Ela olha para ele e se pergunta por que está sorrindo. É uma criança tão jovem. Ele não tem respeito aos mais velhos. O imperador, irritado, pergunta o que ele fez. A Leona pede para o imperador diminuir o seu poder. Ela não está conseguindo respirar. O Zerro responde que não fez nada. O imperador sabe que ele usou a magia do tempo. O Zerros foi pego. Mas antes, ele pede para o imperador desativar o poder, já que a Leona está quase morrendo. O imperador percebe isso e desativa.
A Leona quase foi de F. O imperador pergunta por que ele fez isso. O Zero responde que precisava fazer isso para medir a força mágica da Leona. Então, por que a Leona está sentindo dor? O Zero responde que já que a Leona tem muito poder mágico, a sua mana deve estar saindo de uma forma bruta. Parece que sua habilidade de controlar esse poder está muito fraco e que ela precisa treinar. A Leona fica irritada. Como assim ela não consegue controlar o seu poder? O Zero se oferece para ensiná-la. O imperador sabe que os ensinamentos de o mestre da torre são valiosos. Nesse momento, a Leona fala que não quer. Ela não gosta dele. O guarda concorda. Se a Leona não quer, então eles devem respeitá-la. O Zero pergunta se a Leona vai recusar. Ela se mantém firme. Então, mais uma vez, o Zero ameaça a Leona, dizendo de uma forma discreta que vai contar ao imperador a verdade sobre ela. Mano, a raiva da Leona sobre ele está no máximo. Então, ela decide mudar de ideia. O Zero está feliz. O que vai acontecer agora em diante? Bom, vamos descobrir isso no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.